quando você fizer um voto, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. É melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Verso 6. Não permita que a sua boca o faça pecar, e nem diga ao mensageiro de Deus: o meu voto foi um engano. Por que irritar a Deus com o que você diz e deixá-lo destruir o que você realizou? E o verso 7. Em meio a tantos sonhos absurdos e conversas inúteis, tenha temor de Deus. A definição básica de reverência, que é um dos nossos valores, é um respeito profundo. Definição básica. Reverência é um respeito profundo. É mais do que um respeito, mas um respeito profundo. Quando você é reverente, você tem um respeito profundo. É interessante que a NVI traduz seja reverente, mas qualquer pessoa que tem uma Bíblia mais antiga sabe que não é isso que diz no texto original. O texto original, tanto no hebraico e a Almeida, traduz fielmente ao pé da letra. A NVI traz o sentido, a Almeida traz a tradução ao pé da letra. Diz: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, porque é isso que diz no original. Interessante que a NVI traduz seja reverente quando o original, traduzido na Almeida, é guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Por que essa discrepância? Que não é discrepância, mas aparente discrepância. É porque guardar o pé é uma expressão idiomática no hebraico, que não faz sentido no português, e que essa expressão idiomática, guardar o pé, significa exatamente seja reverente. O pé na Bíblia é uma importante parte do corpo que traz a ideia de locomoção. Lembra que na sociedade de então, a maneira que as pessoas iam de um lugar para outro era através de andar ou caminhar. Inclusive, no hebraico não existe o verbo ir e vir. Não existe esse verbo no hebraico. Se você estuda hebraico, você vai descobrir que ir e vir é o verbo andar. Que quando nós traduzimos para o português ou inglês, nós traduzimos como vir ou ir, de acordo com onde está a pessoa, mas é o verbo andar. Porque pé era usado para isso, para caminhar, para locomover. Então, na Bíblia, andar significa o que você faz diariamente. Andar com Deus significa viver com Deus. É por isso que o salmista, no Salmo 119, ele diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Pé, então, é aonde eu vou, é o que eu faço no meu dia a dia. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. A tua palavra tem que dirigir o meu dia a dia, tem que trazer luz para o meu caminho. É por isso que, quando Moisés tiver um encontro com Deus, aquela teofonia, qual foi a primeira coisa que Deus disse para Josué ou para Moisés? Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está é um lugar santo. Essa ideia que o pé precisa de ser santo é uma ideia que no mundo oriental, isso é verdadeiro. Você vai em qualquer parte no Oriente, como por exemplo, você vai em partes em Israel. Se você já foi a Israel, qualquer lugar sagrado que você entra, principalmente até mesmo na área muçulmana, a primeira coisa que você faz é tirar os seus sapatos. Se você for no Japão, toda igreja, antes de você entrar no santuário, você tem que tirar o sapato. Então eles têm chinelinhos lá fora e todo mundo deixa o sapato lá de fora e você entra descalço ou com pequeno chinelinho. A ideia é que o seu pé precisa de ser santo, porque é o que representa o que você faz no seu dia a dia. Então, essa ideia de guardar o pé, de ser reverente, está em toda a Bíblia.
Uma outra definição para reverência é a palavra temor. Ser reverente é ser uma pessoa temerosa. Ser reverente é uma pessoa que tem temor. E essa ideia de temor está em toda a Bíblia. Temor também significa respeito profundo. E nos livros da sabedoria, que são os livros de Provérbios, Eclesiastes, Salmos, nós vamos encontrar quantas vezes a ideia de temor, e principalmente o temor de Deus, se encontra nas páginas das Escrituras. Vários salmos começam com a afirmação: bem-aventurado, abençoado, feliz é aquela pessoa que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Note que há um paralelismo no hebraico. E a língua hebraica, ela funciona em paralelo. Ela traz geralmente dois pensamentos, um ao lado do outro, e o segundo pensamento é a definição do primeiro pensamento. É uma repetição sem ser repetitivo. Então, quando a Bíblia diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A luz para os meus caminhos completa o pensamento. E quando a Bíblia diz assim que bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, linha número 1, paralelo, e anda nos seus caminhos. Preste atenção, isso é importantíssimo. Porque o que está dizendo é o seguinte, que o temor do Senhor não é um sentimento. Se você vê o temor do Senhor como um sentimento de medo, de apreensão, você não vai entender. O temor do Senhor não é um sentimento, o temor do Senhor é uma convicção. Convicção essa que ajuda você a andar de acordo com os seus caminhos. Bem-aventurado, feliz, abençoado é aquele que teme ao Senhor, e porque ele teme ao Senhor, porque ele tem a convicção de Deus, ele anda segundo os seus caminhos. Eu creio que Deus está nos chamando como igreja para viver uma vida com verdadeiro temor de Deus. Que novamente não é um sentimento, mas é uma convicção. Um respeito profundo por Deus e pelas coisas de Deus. E quando nós orávamos ano passado a respeito desse ano, eu me lembro que eu estava orando e o Senhor colocou no meu coração esses 3 valores. E Ele disse para mim, como pastor de vocês, trabalhe com a igreja nesses 3 valores. Eu quero uma igreja grata, eu quero uma igreja comprometida e eu quero uma igreja reverente. E é por isso que eu estou falando sobre isso. Esse temor de Deus, essa reverência. O livro de Provérbios diz que o temor do Senhor é o princípio de todo conhecimento, de toda sabedoria. E o próprio livro de Eclesiastes termina dessa forma: agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão de tudo. Teme a Deus e obedeça os seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. Teme a Deus e obedeça os seus mandamentos. Ou seja, quem obedece, quem teme a Deus, obedece os seus mandamentos. Isso é essencial para todo homem. Jó é reconhecido por Deus como um homem temente a Deus. José diz, estávamos lendo da semana, você leu o livro está lendo Gênesis, né? Então, a história de José é maravilhosa. E quando os irmãos de José chegam para ele, e José se faz conhecer aos seus irmãos, e os irmãos pensam que José vai matá-los, José diz: eu temo ao Senhor. Eu tenho temor de Deus, eu tenho uma reverência profunda por Deus e por aquilo que é dele. Então, eu penso que nós precisamos, como igreja, restaurar esse temor de Deus. Eu penso que nós precisamos passar isso para os nossos filhos. Eu apreciei muito a palavra do pastor Max, domingo passado, porque eu o conheço, eu sei que ele fala alguma coisa que estava firme no seu coração. E essa responsabilidade de nós pais, passarmos esse temor de Deus para a nossa próxima geração, para os nossos filhos, para os nossos netos, para as pessoas que